E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento lógico, por que tem regiões que a gente pode comprar, por que tem regiões que a gente pode vender. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender exatamente por que em algumas regiões do gráfico a gente pode vender, por que algumas regiões do gráfico a gente pode comprar, dentro, é claro, daquilo que a gente chama de análise gráfica. Na análise gráfica, deixa eu pegar mais duas entradas aqui, ó. Na análise gráfica você vai entender todo o dinamismo de uma análise, tá? Como assim, Cadu, o dinamismo de uma análise? Você vai entender por que eu devo fazer compras em algumas regiões e outras regiões não? Por que eu devo fazer vendas do ativo em algumas regiões e outras regiões não? Tudo isso tem a ver com o contexto do gráfico. Tudo isso tem a ver com aquilo que o gráfico de velas me mostra. Então, se você quiser dominar o gráfico de velas, você vai precisar dominar os padrões que acontecem todos os dias no gráfico de velas. Esses padrões que acontecem no gráfico de vela todos os dias, eles vão desde uma contextualização do gráfico, eles vão desde uma formação, tá lá pessoal, eles vão desde uma formação técnica do gráfico até, perdão, a movimentação, claro, do movimento em si. Então aqui, ó, quando eu olho o gráfico, o que eu vejo aqui, pessoal? Vão lá comigo, ó. Região de resistência, região de suporte, perfeito? Então eu tenho aqui, ó, um suporte e eu tenho aqui uma resistência. O que o preço me mostra nessa região? O preço me mostra gráfico saindo de região de fundo, fazendo movimentação de compra, e olha isso, ó. Olha o tamanho da movimentação do gráfico. Olha o valor em volume no gráfico. Quando o preço retorna nessa região, ele retorna exatamente onde? 50% do movimento técnico. Novamente aqui, ó, 50% do movimento da região. Lembrando que nós estamos vendo o que aqui, ó? Região de 100%, região de 100%. Opa, faltou o símbolo aqui de 100%. Depois vocês vão falar que eu fiz errado. Então, olha o gráfico. E para você dominar esse entendimento e saber por que tem que ser comprado ali, pessoal, não adianta você focar só aqui, ó. Tem muito problema que a pessoa só fica olhando o gráfico, só fica vendo as velas. Ah, mas é um gráfico de vela, eu não tenho que ver vela? É claro que tem que ter velas, mas as velas, ou os candlesticks, ou os candles, como queira chamar, eles são as últimas coisas que você tem que analisar no gráfico. Primeiro você vê toda uma contextualização macro, tem toda uma contextualização macro para entender o movimento micro, tá? Micro do preço na região. Para você aliar uma movimentação macro a movimentação micro e poder fazer os seus trades de forma tranquila, tá pessoal? Então isso é essencial na hora de uma análise. Para você que quer se aprimorar um pouco mais, entender um pouco mais sobre os padrões de velas ou as velas em si, ó, a comprinha do Cadu que foi certa, o que você achou? Entendeu o que o Cadu está falando para você? Entendeu sobre a movimentação que o Cadu está explicando, ó? Compra certeira, pessoal, tá? Para você que quer se aprimorar um pouco mais, entender um pouco mais sobre os padrões de velas, eu deixo aqui para você um e-book para fazer download. São 36 páginas de estudo sobre padrões de velas. E eu trago aqui os 16 padrões de velas principais que acontecem todos os dias para você fazer download, para você estudar, para você se aprimorar. Para baixar é simples, basta você vir abaixo de cada videoaula que eu trago aqui no canal. Na descrição você vai ver o canal do Telegram, assim como eu trago aqui na descrição do meu canal
você vai encontrar o canal do Telegram. Lá no canal do Telegram tem uma mensagem fixada onde o e-book está lá para download, tá? Você encontra aqui o meu WhatsApp, meu Instagram e também o link, ó. O link de fazer aquisição, onde você fazendo aquisição, você recebe um e-mail. No e-mail já tem um link para você fazer a sua senha e já começa a estudar sem perder tempo e se torna meu aluno e começa a ter suporte diretamente comigo. Aqui é o meu Instagram, Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos. Olha eu olhando nas ondas aqui, ó. Entendendo o gráfico, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter com resultados de alunos e stories para você não ficar de fora de nada. Então me segue aí para você acompanhar tudo que acontece aqui no canal. Entendeu? Então vamos lá, ó. Tá? Continuou subindo, tá? Como era de se esperado. Só mostrar aqui para você que tem gente que tem dúvida, ó. Isso aqui é o canal do Telegram, tá? Quando você entrar no canal do Telegram, você vai ver essa mensagem fixada, ó. Download e-book 16 padrões de candles. Simples, clica sobre ele, vai abrir mais 2 links e aí você escolhe qual desses 2 links você quer fazer o download. Clicou sobre um dos links, o download é feito aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui. Olha aqui o Francisco, dá uma olhada nos resultados do Francisco. Ó, o Francisco acho que não tem nem um mês de treinamento. Olha essa sequência, olha essa sequência, olha essa sequência. O Francisco indo muito bem, meus parabéns Francisco, Deus te abençoe. Hélio aqui, ó, mandando um 5-2 também, trabalhando OTC, meus parabéns, Hélio. Aqui o Vinícius, aqui o pessoal que operou ontem, né, domingão. Vinícius fazendo 2-1 no OTC, Visão Hunter, meus parabéns. O Vinícius usa aqui a ferramenta Hunter, ó. Você que tem desejo de utilizar essa ferramenta Hunter, que é um indicador, lá no módulo 13 eu falo sobre ela. E além de falar sobre ela, se você quiser fazer aquisição, é só entrar em contato comigo que eu te explico como que funciona aquisição e valores, tá bom? Vinícius batendo meta. Aqui o Elivan, ó. O Elivan tá no módulo 2, pessoal. Ontem mesmo ele chegou para mim e falou, ó, tô no módulo 2 e dá uma olhada. Já tá fazendo trade com tranquilidade, batendo meta. É isso que é estudar, é isso que é ter conhecimento. Luiz aqui, ó, batendo meta em 2 corretoras diferentes, uma utilizando a ferramenta Hunter. Aqui o Gilson falando que não está sendo fácil para ele, mas mesmo assim, ó, 7-3 batendo meta. Tudo é questão de calma, paciência e deixar o tempo acontecer. A aula que eu subi ontem, ó, esse fim de semana eu trouxe 2 dias de aula sobre o OTC, pessoal, para vocês. O Hélio aqui, ó, batendo meta 4-1. Silvio batendo meta, olha que coisa linda. Que mais aqui, ó? O Nildo, ó, 7-1, batendo meta. Pessoal que operou fim de semana no OTC, César, tem gente que fala que o OTC é bicho de 7 cabeças, ó, Demir. Tem nada de bicho de 7 cabeças, pessoal. O Hernani aqui, ó. É só você saber o que tem que fazer. Aqui o Alex, ó. Só você dominar o gráfico. Luiz de novo e assim por diante, tá bom? Então entra aí, acompanha os alunos, resultados de alunos, para você não ficar de fora. Então entradinha aqui, ó. Linda, né? Dentro daquele movimento esperado, dentro do possível, já peguei com 3 taxas para garantir a movimentação. Então, como eu estava falando para vocês, às vezes você fica só de olho aqui, ó, nos candles. Aqui, pessoal, a ação do preço vai te mostrar o momento exato de você fazer uma entrada. Só que, se você, como eu disse, não tiver o entendimento macro do que está acontecendo, você não consegue dominar o gráfico de velas, porque você tem que entender de uma forma lógica toda a movimentação do gráfico. Não adianta você querer entender o gráfico simplesmente por si só, ou aquela pequena regiãozinha ali. Você tem que entender o gráfico de uma forma, eu ia falar coletivo, mas não é coletivo. É como se você juntasse todos os setores para entender o setor que você está analisando. Ou seja, o gráfico possui vários setores, o gráfico possui várias seções de entendimento, e você consegue ter o entendimento lógico dessa movimentação quando você entende o gráfico. Você consegue ter a capacidade de entendimento do gráfico de forma lógica, tá? Mas para isso, pessoal, é conhecimento. Não adianta. Bumbum na cadeira, entendimento, estudos diários, né? Nem que seja 20 minutos por dia.
mas entender de uma forma clara e objetiva o que o gráfico está fazendo. Ó, então o gráfico veio aqui, faz um fundo duplo, faz movimentação de tendência, busca uma região aqui, ó, não tem um topo tão claro, tão definido, mas busca uma região, olha o tamanho deste candle, olha o institucional jogando o preço aqui para baixo. E agora ele tenta ganhar terreno e tenta buscar a região até a máxima aqui, né? Até a máxima. De repente, quando chega aqui, ó, ele está tendo problemas técnicos, né? Para ultrapassar aquela região. Está tendo problema ali para continuar um movimento. Isso pode acontecer a todo instante no gráfico, pessoal. Por que que eu falo isso? Ó, dá uma olhada nesse movimento aqui. Eu tentei fazer uma venda aqui. Ainda espero que ele venha fazer uma venda aqui, ó. Por quê? Olha o que eu estou querendo dizer para você, ó. Eu vou até deixar a linha ali para você ver. Só não pode ter volatilidade, né? Só falta entrar volatilidade bem na hora que eu entrei no trade, ó. Tá querendo entrar volatilidade, deixando pavio. O porquê que eu tô entrando vendido aqui? Olha esse candle aqui, pessoal. Olha esse candle aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha aqui. Olha esse candle aqui. Você consegue ver aquele candle que tá marcado ali, ó? Este candle aqui. Você acha que um candle como esse é normal no gráfico? Pensa comigo. Você acha que é um candle normal no gráfico? Você acha que aquele candle ali é um candle que apareceu do nada ali naquela região, simplesmente porque tiveram vontade de fazer um candle daquele? Ó, o que eu falei para você da volatilidade, ó? Olha o que eu falei para você da volatilidade. Então o preço está subindo, ele teve força de movimentação, está buscando região. Poxa, a hora que eu fui pegar ele, ó, ele subiu novamente. Mas vamos lá. No fim tomei o loss, né? Ó, o candle veio, tocou na região que eu não esperava que tocasse e ele continuou subindo. Olha como... tô tentando... Ele tá com... Tô tentando... tem que mudar a configuração lá que eu puxo o gráfico, ó, ele faz aquela sanfona. Olha isso aqui, você acha que isso aqui é normal? Não é normal. Então aqui é um institucional dizendo assim, ó, todas as vezes que o gráfico chegar nessa região aqui, ó, nem que seja 50% do movimento, eu quero jogar o preço para baixo. Por isso que o pensamento meu aqui já era uma venda naquela região. Vamos ver aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, o gráfico está chegando ali naquela região, novamente. Qual é o pensamento? Ele pode até buscar onde está a linha lá, pessoal. Olha lá. Ele pode até querer buscar a máxima ali daquela região. Mas olha o tamanho do candle. Olha o institucional na região jogando o preço para baixo. Você consegue entender isso que eu estou falando ou não? Você consegue enxergar isso? Mesmo o gráfico fazendo uma tendência dessa de alta, você consegue enxergar que a força do gráfico, ela não é uma força para ir buscar regiões lá em cima? E por que que eu estou falando isso para você? Porque você não pode ficar olhando só aqui no preço. Você tem que olhar todo um contexto gráfico. Então, a partir deste candle, ó, que ele começa lá em cima e faz o fechamento aqui. Esta região aqui, deixa eu até apagar essa linha aqui. Esta região aqui, ó, é toda uma região de venda. É toda uma região de venda. É toda uma região de oferta. É todo um movimento dizendo assim, olha, eu não quero que o gráfico suba a partir desta região. Tá lá, pessoal. Tá lá. Olha só, vamos lá de novo, ó. Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa em configurações que está sanfonando aqui minha imagem, né? Ó, olha aqui, ó. Fechamento do candle. Ó, abertura, aliás, e fechamento. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha o tamanho desse candle. Isso aqui é um institucional na região. Ah, Cadu, mas teve um evento, teve uma notícia. Tá, mas é um institucional. O que o institucional fez depois que o preço abriu ali? O preço retornou 50%, como eu digo para vocês, ó. Eu não sempre falo para vocês que quando tem um institucional, no máximo o preço pode retornar 50% da região para continuar o seu movimento. Você acha que por mais que o preço está ganhando terreno ali, no sentido de ganhar espaço, você acha que o institucional, ó, ele veio, fez fundo duplo, né? Fundo duplo. Opa, escrevi errado. Fundo duplo. Vamos lá, fundo duplo. E ele começa novamente a saga do movimento de alta. Lembra que nós estudamos lá? Ó,
Aqui tem uma região, ó, que divide esse canal aqui. Esse canal, então, aqui, a gente divide esse canal aqui de 100%, debaixo do candle, mais 100%. Isso aqui é fractal, pessoal. Isso aqui tudo eu ensino no treinamento, tá? Fica tranquilo que você que vier estudar vai aprender tudo. Então aqui, ó, o que eu começo a ver? O institucional, o que ele faz? Ele começa a acelerar a venda, venda, através desse candle gigante. Venda. Quando ele chega aqui, o preço tá muito barato, ele não vou vender mais. O que acontece? Há uma mudança de característica. Começa a comprar de novo. Ah, vou comprar, tá barato. Vou comprar. Opa, ficou caro. Não vou comprar mais. Ele para de comprar. Né? Eu já expliquei isso para vocês. Então o que acontece numa região como essa? É uma região de oferta. Por que o Cadu aqui, ó, já tentou fazer uma venda nessa região, né? Aqui, ó. Eu tentei continuar esse movimento para que ele viesse até essa regiãozinha aqui. Você viu que a volatilidade bateu, o preço entrou e retornou. Por quê? Claro, está numa aceleração, aliás, numa desaceleração de alta. Então eu sei que ele está próximo a um movimento de correção. É claro que se eu aguardar melhores posições vai ser melhor. Por exemplo, eu fiz a minha venda aqui, a primeira venda. Só que, convenhamos, não é melhor vender aqui? Óbvio, né? Seria melhor vender aqui em cima? Melhor ainda. Mas o preço não está lá, não tem padrão, não formou nada, não me mostrou nada. Então, esta movimentação técnica de onda, que a onda expande, retrai, assim como ela fez, ó, expande, retrai, é um movimento natural do mercado. Eu preciso esperar o movimento do mercado se movimentar. Agora, ó, corrigir, perfeito, o que está acontecendo? Ele está indo buscar justamente aquilo que eu estava falando, ó, a máxima do candle lá em cima. Então ele tem mais um fôlego, o institucional tem mais um fôlego aqui, ó, continuou fazendo uma compra aqui nessa região para jogar ele até na liquidez. Perfeito, pessoal, perfeito. Quem entrou aqui, ó, no Forex, quem entrou aqui fez um baita de uma compra, quem entrou aqui no Forex, ó, fez uma baita de uma venda, só no Euro USD aqui, quem está no Forex de manhã já fez o seu movimento. E aqui, em opções, nem me diga, né? Ó, primeira entradinha aqui na compra, nesse movimento, até ele chegar na região, até ele buscar a região. Por que eu fiz a compra aqui, pessoal? Porque dá uma olhada, ó, olha onde está o candle. Olha aí onde está o candle ainda, ó. Como é um fundo duplo aqui, ele está ainda compra, ele está desacelerando, ele vai desacelerar nessa região. Por isso que aqui, ó, já fiz uma venda aqui e aqui eu fiz uma venda, ele vai desacelerar dentro dessa região. Se eu vender aqui em cima, ó, melhor ainda. Então eu fiz uma venda aqui, ó, que eu acabei tomando loss, depois eu fiz uma venda aqui. Se eu vender aqui, melhor ainda. Por quê? Quanto mais caro, melhor vai ser para o preço nessa desaceleração depois desse fundo duplo de movimentação de alta. Assim como eles aceleraram aqui, ó. Assim como o institucional jogou o preço para baixo e eu vendi aqui, eu venderia aqui. Agora aqui, ó, já ficaria de fora porque o preço está desacelerando na movimentação. Já não tem mais entrada no gráfico. Conseguiu entender? Então, para você dominar o gráfico de velas, a questão é, você precisa dominar a forma macro de enxergar o ativo, assim como dominar a forma micro. Ou seja, da mesma forma como eu enxergo o gráfico aqui, ó, para fazer compras nessa região e sabendo até onde o preço pode chegar, quando eu sei que ele está acelerando, a tendência está impulsionando e eu sei que vai ter os momentos de correção, olha aqui, ó, que pena, né, pessoal? Foi por pouco, ó. Eu fiz a venda aqui nessa região já sabendo da desaceleração, ele acaba tomando loss, preço retorna numa região melhor posicionado, faço a minha vendinha aqui contra este movimento, mas sabendo da região. Que região que é essa aqui, pessoal? Região lá do módulo 12. Você que está no treinamento, tá? Região de módulo 12, pessoal, tá? Então essa região aqui, ó, é venda. Você percebeu que para fazer um trade aqui, para fazer minha meta ou bater minha meta, praticamente 4-1, eu precisei só abrir o gráfico, entender
o gráfico trabalhando ele de forma macro para eu aplicar na forma micro. Por isso que eu falo para você que o gráfico é fractal. Por isso que tem muita gente que pergunta assim, você só opera em M1 para execução da ordem? Sim, mas o gráfico analítico, eu estou vendo todos os tempos gráficos aqui, pessoal. Aqui, ó, eu tenho 2 horas de tempo. Não sei se você tem essa percepção, ó. Eu tenho 2 horas de tempo gráfico. Então aqui eu uso 1 minuto para fazer minha execução, mas eu estou vendo 5 minutos, estou vendo 10, estou vendo 15, 20, 30, 40, 50, 60, até 2 horas. Aqui, ó, 2 horas de gráfico. Então, essa neura de que, mas posso operar em M1? É óbvio que pode, o gráfico é fractal, eu canso de falar isso aqui para vocês. Só que se você não souber analisar o gráfico analítico, né? O gráfico macro e o gráfico micro, aí não vai adiantar. Se você não entender essa questão do fractal de movimentação, fica difícil você dominar o gráfico de velas. Então, esse é o segredo para você dominar o gráfico de velas. Não é você decorar um padrão de vela na região para fazer entrada. É você saber que aquele ponto é um ponto de entrada, independente do padrão que for acontecer. Captou? Captou? Entendeu? Não é decorar o padrão de vela no momento da região da entrada, mas é saber que aquela região, naquele ponto, é um ponto de entrada que você pode aplicar um padrão de vela. Qual padrão de vela? Qualquer um, pessoal. Qualquer um. Porque o padrão de vela junto com o volume financeiro, ele só vai exteriorizar aquilo que o gráfico está te mostrando. Olha só o tamanho dessa queda aqui. Essa queda onde, ó? Praticamente, ó, na máxima desse candle. Então agora o que está acontecendo no mercado? Todo mundo aqui, ó, está esperando o preço chegar aqui, desacelerar, está esperando o preço acelerar de novo para, ó, vender e vender bonito. Tá todo mundo esperando isso. Todo mundo esperando isso no Forex. Quem está operando SP500, eu acho que é o que... Não, Euro USD eu não sei. Estou me confundindo aqui. Mas no Forex, no Binários, todo mundo está esperando aquela região ali para fazer venda agora. Como eu já comecei a vender aqui, né? Tomo um loss ali, loss bonito, né? Deixar um martelão ali e depois vendo novamente aqui. Conseguiu entender? Se você quiser dominar o gráfico de velas, você vai ter que dominar todos esses setores. Não adianta. É um complemento, é um quebra-cabeça. É um encaixe de peças. Então você pode entrar no gráfico, bater meta 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 4-1, como eu fiz aqui, não importa. Se você vai tomar um loss ou outro, isso aí vai acontecer mesmo. Tomar um loss ou outro, você vai acontecer. Ou porque você não fez uma análise boa, ou porque uma volatilidade pode te tirar do mercado. Mesmo tendo ali tudo para o gráfico fazer aquele movimento, entra uma força excessiva ali na região e acaba te tirando do trade. Isso pode acontecer. Isso é normal, tá, pessoal? Entenderam? Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje, que a aula de hoje tenha te ajudado. Hoje falamos um pouco sobre gráfico de velas. Eu espero que tenha te ajudado. Você que chegou até o final, nos comentários após a aula aí, descreva gráfico de velas. Você que quer ser meu aluno, será muito bem-vindo. O link para acesso ao treinamento fazer parte está aí na descrição do vídeo, nos comentários, abaixo aí no meu canal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, será muito bem-vindo. Quiser fazer aquisição do indicador Hunter também, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, que eu te passo valores, como funciona, é rapidinho fazer a instalação, tá bom? Espero que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana de sucesso, uma semana de ótimos trades, uma semana de bons resultados. Nós estamos praticamente entrando na última semana de março, já está acabando o terceiro mês de março, o terceiro mês do ano, e você não está tendo resultados? Por que você não está tendo resultados? Quem sabe está na hora de você tomar uma certa vergonha e estudar de verdade. Então, se você quiser estudar de verdade, quiser aprender de verdade, será muito bem-vindo, tá bom? Fica com Deus, um bom descanso, um beijo no coração. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!